Livro de Esther, um livro antes de Jó, capítulo 6, o versículo 6. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Os irmãos sabem quem escreveu o livro de Esther? Sabe, irmãos? No dia que souber me fala, que eu também não sei. Ninguém sabe, irmãos, quem escreveu Esther. Ninguém. Então, se os irmãos souberem, são gênios. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: e entrando Amã, o rei lhe disse que se fará ao homem e cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o seu cavalo em qual o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos seus príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então o rei disse a Amã: então apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Os irmãos conhecem bem a história da Esther, do próprio Mardoqueu. E se nós olharmos bem, Mardoqueu não tinha condições de ser honrado pelo rei. Primeiro, ele não era um dos príncipes. Ele tinha vindo cativo, a família dele tinha vindo cativo de Judá, e eles se estabeleceram lá no reino dos persas, depois da queda do reino babilônico. E ele não tinha uma situação fora do comum. Ele não era uma pessoa rica, de posses. Talvez eles viviam bem, mas eles não eram tão ricos assim. E ele não era da nobreza. Ele não fazia parte do conselho do rei. Se os irmãos lerem o primeiro capítulo de Esther, vai ver que esse rei um dia fez festa por muitos e muitos dias, e chamou todos os seus governadores, a Bíblia chama de sátrapas, 120 governadores, de todas as regiões daquele mundo conhecido, da Índia até a Etiópia, e fizeram uma festa, e beberam vinho, e Mardoqueu não estava lá. Então Mardoqueu não era uma pessoa importante. Então, no ponto de vista humano, ele não poderia ser honrado pelo rei, porque o rei talvez nem conhecia ele, o rei nem sabia quem era Mardoqueu. Segundo, outro problema para Mardoqueu ser abençoado: o próprio rei, enganado por Amã, decretou que todos os judeus deveriam morrer, porque Amã disse que aquele povo que vinha lá de Judá não obedecia às leis, não obedecia os costumes, não eram pessoas aos quais tinham reverência aos reis da Pérsia. Então Amã aceitou a matar todos os judeus, e o rei Assuero consentiu com isso, e selou aquilo, selou com o seu próprio anel, e enviou cartas para todas aquelas terras, para onde tivesse judeu, que eles poderiam morrer. E nós, olhando pela palavra de Deus, olhando o contexto geral, como a pessoa que estava decretada para morrer poderia ser honrada? Não tinha como, não tinha condições de ser honrado. E por que Amã odiava tantos os judeus? Qual era o motivo? Porque se nós formos ler na palavra de Deus, fica meio
nebuloso ele ter tanto ódio assim dos judeus. Ele podia ter ódio de Mardoqueu, mas de todos era meio difícil. Porque a Bíblia diz que quando Amã foi levantado, ele deu uma ordem, que quando ele passasse, todas as pessoas se curvassem diante dele. Meus irmãos sabem que pela palavra de Deus é pecado nós nos curvar diante de qualquer coisa que não seja o nosso Deus. Não podemos nos curvar, porque isso é adoração. Adoração é isso, é você se curvar diante de algo, mostrando que você é pequeno e aquele ser é grande. E o único ser que é grande nesse universo é o nosso Deus. Por isso que nós podemos só adorar o nosso Deus. Então quando o Mardoqueu ouviu a ordem que deveria se prostrar, deveria reverenciar a Amã como se ele fosse Deus, ele não obedeceu, falou, não posso, ele não é Deus, ele só é homem. E Amã percebeu que Mardoqueu não fazia isso e ficou irado. Aí falaram, mas de que povo é aquele homem que não está nos adorando? De que povo é aquele homem que quando eu passo ele não se reverencia diante de mim? Falaram, ele é judeu. Aí ele se encheu de ódio. Porque se você for ler na Bíblia, a Bíblia diz que Amã era o agagita. Amã, o agagita. Quem é Agag na Bíblia? Agag na Bíblia era o rei dos Amalequitas no tempo de Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 14. E Deus pediu para que Saul aniquilasse os Amalequitas, acabasse com todos eles. Porém, Saul, ele poupou o melhor das vacas, o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, e poupou também a Agag. Ele poupou a Agag. E alguns dizem, não sei se é verdade, mas pela lógica, pelo que eu vejo, ele tinha uma esposa grávida, e essa esposa conseguiu fugir. Ele morreu depois Samuel matou ele. Mas a esposa dele conseguiu fugir, e ela inculcou no coração da sua descendência, que assim como os judeus mataram todo o povo amalequita, que no dia que eles pudessem, que eles também matassem todos os judeus. E quando Amã viu que tinha poder, que ele era honrado pelo rei Assuero, que ele foi o príncipe mais exaltado do reino da Medo, da Pérsia, ele falou, agora é a hora de vingar o sangue dos meus pais. Agora é a hora de vingar o sangue do meu pai que morreu na mão de Samuel e dos meus antepassados que morreu na mão de Saul, e por isso que ele tinha tanto ódio. E ele marcou para matar. E não ia morrer só Mardoqueu, ia morrer Mardoqueu e todos os judeus por causa de uma rixa de séculos, uma rixa de décadas atrás. E eu olhando assim, eu falo, mas me explica como alguém pode ser abençoado, pode ser honrado, se está marcado para morrer, se o seu maior inimigo não é um inimigo qualquer, é um dos homens mais poderosos do mundo. Como alguém pode ser honrado, pode ser abençoado, se ele não é conhecido, se ele não é reconhecido, se ele não é importante? Eu digo uma coisa, que quando Deus quer honrar, Ele honra. Amém, Deus. Eu digo que quando Deus quer honrar, como está lá, como disse Ana no seu cântico, agradecendo pelo nascimento de Samuel, que ele tira o necessitado do montouro e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus faz isso. O Senhor é poderoso. E por que Ele abençoa? E eu digo mais, e quando Deus nos abençoar, irmãos, não estou dizendo, isso não é doutrinário, mas não é nem necessário você subir aqui na tribuna e dar algum testemunho. Olha, agora eu estou abençoado, agora Deus abriu as portas para mim, fez aquilo. Não estou falando que é pecado, mas vai ser óbvio para todo mundo. Vai ser patente aos olhos de todo que Jesus te abençoou. Aleluia, Deus. Não precisa nem falar. Foi assim com Mardoqueu.
Mardoqueu, quando foi honrado, ele não precisou falar nada para ninguém, porque o próprio inimigo de Deus teve que falar: assim que se faz para o homem a qual a honra o rei se agrada. Saiu para cima e para baixo, ó, aqui, ó, está com a veste do rei, está com a coroa do rei, está na mula do rei, está andando na cidade do rei, e é assim que o rei se agrada. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Cristo. Amém, Senhor, Deus fiel. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus, amém. E o nosso Deus é rei. Amém, Jesus, aleluia. Nosso Deus é rei. Amém, Senhor. E a coroa nos aguardando. Glória a Deus, aleluia. Há novas vestes nos aguardando. Amém, Senhor. Há uma nova mente nos aguardando. Glória a Deus. Uma nova cidade. Amém, Jesus. E quando Deus quis abençoar a vida de Mardoqueu, ele ainda estava destinado à morte. Mas o Senhor quis honrar ele. E por que ele foi honrado tão publicamente? Por que ele foi honrado de forma tão assim, à vista de todos, de um modo ao qual todos pudessem contemplar, tão aberto? Porque, irmãos, um dia ele abençoou o rei, ele fez uma beneficência para o rei, e nunca foi pedir nada em troca. O Senhor está vendo o dia que você fez algo para alguém, Glória a Deus. e você nunca se orgulhou daquilo, você nunca pediu satisfação, nunca jogou na cara, simplesmente fez. Aleluia, Deus. Ninguém viu, mas o Senhor viu. Glória a Deus, aleluia. O que a tua mão direita faz, que não veja a esquerda. Glória a Deus. Quer ser abençoado, quer ser honrado publicamente, faça o bem. Mas ninguém precisa ver, precisa falar. Eu vou dizer para os irmãos até uma inconfidência, que nós vimos alguém meio que ligado assim à política, se orgulhando de um bem que fez há muitos anos atrás e publicando, tentando ganhar voto. Ah, tá vendo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu faço, ajudo tal. Eu falei, mas isso não está na palavra. A palavra do Senhor é clara. O que a tua mão direita faça, que não veja a esquerda. Quando deres a tua esmola, não tocai a buzina como faz os hipócritas para mostrar que estão fazendo bem. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Deus muitas vezes abençoa muitas pessoas e o sujeito vai agradecer ao santo, à santa, a isso, aquilo. E quem abençoou foi Deus. E Deus ainda assim abençoa. Às vezes Jesus cura e vai pagar a promessa, e quem curou foi Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus abre as portas e vai agradecer a fulano, a cicrano, e quem abre as portas é o próprio Deus. Aleluia a Deus, é verdade. Assim como Deus é, devemos ser. Glória a Deus. Se eu abençoar a vida de alguém, se eu ajudar, se eu abrir a mão, eu não tenho por que tocar corneta, eu não tenho por que tocar buzina pelo bem que eu estou fazendo. Eu não preciso disso. Faça ocultamente. Todo bem que você fizer, faça no oculto. Aleluia, Deus. E não se preocupe, a honra vem de Deus. Glória a Deus. A honra não vai vir de você. Não precisa tentar mostrar, não, mas eu estou abençoando, eu estou abençoando as vidas, eu estou estendendo a minha mão. Não precisa falar para ninguém. Não precisa colocar no rádio, não precisa colocar nas redes sociais, não precisa pôr no jornal. Pode deixar que está na memória de Deus. Glória a Deus. E Deus não esquece. Hoje, eu fui com meus sobrinhos no Parque Severo Gomes. Meu Marcelo, quem é Severo Gomes? Alguém sabe? Acho que só eu sei. Mas ele foi um importante. Ele foi ministro de vários governos militares. Ele foi uma pessoa muito poderosa nos anos 60, nos anos 70. Estava muito nos jornais. Mas hoje ninguém sabe o que é o coitado. Tirando a família dele e eu e algum historiador doido. Só, o resto não sabe.
O coitado morreu por Ulisses Guimarães. Ele emprestou helicóptero Ulisses Guimarães, o helicóptero caiu e os dois morreram lá no helicóptero. Esse é o Severo Gomes. Foi alguém importante, mas hoje ninguém sabe quem ele é. Ninguém lembra dele. O que ele fez no passado, ninguém lembra. Eu não sei, por exemplo, o que ele fez no ministério ao qual ele esteve à frente. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei o que ele fez. Porque os homens esquecem. Nós esquecemos as pessoas. Qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve? Todo mundo vai errar. Qual foi? Não foi o Lula, não. Esquece. E nem o Getúlio Vargas. Um homem chamado Rodrigo Alves. Você só vai lembrar de uma rua que tem lá na Ana Rosa, que começa lá no Ibirapuera e termina na Ana Rosa. Aquela rua Rodrigo Alves, que passa, não sei se passa ainda um ônibus elétrico. Aquele cara foi presidente, foi um baita de um presidente. Mas quem sabe disso? Só quem estuda, né? Os demais brasileiros esqueceram isso. Agora, o bem que você faz para Deus, porque você diz assim: aquilo que fizerem para um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste, não é verdade? Não está na Bíblia? Deus não esquece. Amém, Senhor. O homem esquece, mas Jesus não esquece. Aleluia. Não, Jesus não esquece. O bem que você faz para um dos pequeninos irmãos, um bem que você faz para Deus, uma obra, uma missão, uma oração que você fez na casa de um enfermo, uma bênção que você deu para alguém que precisava pagar uma conta, algo que você abriu as portas, uma hospedagem que você fez. Eu não sei o que você fez, algum bem que só um servo de Deus poderia fazer. Qualquer homem, ainda que você colocasse no jornal, ainda que você pagasse para um jornal falar bem de você, ainda que você pagasse para um apresentador falar bem de você, as pessoas iriam esquecer. Mas o que você faz para Deus e fica só entre você e Deus, Deus não esquece. Glória a Deus. E o que ele faz? Depois ele abençoa. Aleluia, Deus. Depois ele faz a obra. Depois ele te honra. Por quê? Você fez lá escondidinho. Foi isso que o rei falou. Mas peraí, me lê aqui as crônicas. E lá nas crônicas diz que esse homem, Mardoqueu, tinha avisado de uma conspiração. Aí o rei perguntou: mas o que foi feito para esse homem? Ele não pediu nada. Não pediu nada. O que ele recebeu? Por enquanto nada, então vou honrar ele. Eu digo uma coisa: talvez você fez muito, já ajudou, já abençoou, e nada aconteceu, mas o próprio rei vai te abençoar, ele vai te honrar, vai mudar as coisas. Eu creio, Pai. Quando você menos esperar. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu estava no pátio do rei. Aleluia, Deus. Você está no altar do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Você está orando diante de Deus? Aleluia. Você está na casa de Deus buscando ao Senhor? Aleluia. Quer ser honrado, quer ser abençoado? Fica nos átrios, fica no pátio do rei. Aleluia. Fica buscando. Fiel Jesus. Continue buscando, continue orando. Que Deus vai honrar. Pode demorar. Olha, vamos pensar bem. Esse homem, que mal Mardoqueu fez? Nunca fez mal nenhum. Só fez o bem. E mesmo assim decretaram a morte dele. E muitas vezes isso acontece conosco, que a gente não faz nada para ninguém, não prejudicamos ninguém, e parece que a nossa vida está indo de mal a pior. Mas eu digo que quando Deus quer honrar, Ele vai honrar. Glória a Deus, aleluia. Eu falei para os irmãos no domingo passado, terminando o culto, que o Brasil não tem como dar certo. Não vai dar certo, esquece, o Brasil não vai dar certo. Mas se Deus quer te honrar, Ele vai te honrar no Brasil. Glória a Deus. Um país que não vai dar certo, mas Ele vai te honrar no Brasil. Porque para o Brasil, para Deus não há fronteiras. Para Deus não há nacionalidade, não há sistema econômico, não há sistema político. Quando Ele quer abençoar, quando Ele quer honrar, Ele honra. Ainda que há decretos de destruição, há coisas para dar errado, tudo para dar errado. Quando Deus quer honrar, quando o rei quer honrar, Ele honra. Ah, mas eu não sei, irmão Marcelo, a coisa está feia, eu acho que vão fechar tudo de novo, é desemprego, é aquilo. Pode, irmãos, vai acontecer muita coisa ruim, pode acontecer coisas terríveis,
Eu nem sei o que pode acontecer. Na verdade, até sei o que eles querem fazer. Espero que não consigam tão cedo. Mas vão conseguir um dia, irmãos. Mas se o rei quiser honrar, ele te honra. Aleluia, Deus. Ainda que o inimigo se levante. Ainda que o inimigo seja poderoso. Ainda que o inimigo tenha ódio. Se o rei quer honrar, ele honra. Eu creio, Pai. Tu és fiel, Jesus. E uma coisa interessante. Mardoqueu ouviu da sentença de morte. Tá bom, o reino persa era enorme, né? E a da, como ele falou, e a da Índia, a Etiópia. Dá mais ou menos, deixa eu fazer a conta. Dá uns 12 mil quilômetros brincando. Nossa, só isso? É bastante, mas daqui é o México, mais ou menos. 12 mil quilômetros, é bastante. É bastante. Mas eles podiam fugir para outro lugar. Eles podiam fugir mais para o norte. A parte norte, onde eles estavam, podia ir para mais ou menos onde é a Rússia hoje. Lá os persas não dominavam, então ele não podia morrer na Rússia. Ele podia ir para lá da Índia, aí também não morreria. Ele podia ir para a Europa. Na época, os persas nunca invadiram a Europa. É até famoso o filme 300, né? Que é mais ou menos verdade. Os persas tentaram invadir a Europa e não conseguiram. Podia fugir para lá os judeus, mas ele não fugiu. Ele continuou lá. E mesmo assim o Senhor honrou. Glória a Deus, aleluia. Não precisa fugir. Não precisa correr. A palavra do Senhor diz assim: e essas bênçãos te alcançarão, Glória a Deus, aleluia. se obedecerdes a palavra desta lei. Glória a Deus, aleluia. Não precisa correr atrás da bênção. Não precisa fugir do inimigo, porque as bênçãos de Deus nos alcançam. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Mardoqueu foi abençoado. Mas no capítulo 4 de Esther, a Bíblia diz que ele jejuou. Jejuou pela vida dele. Mas jejuou. Jejuou pela vida de Esther. Mas jejuou. O seu jejum e a sua oração não está esquecido diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não, que você tem orado, que você tem buscado. Aleluia. Às vezes dá aquela impressão que não vai ter resposta. Não vai ter jeito. As dificuldades são muito grandes. O inimigo é muito poderoso. A situação é muito difícil. Mas não existe barreira para quem ora. Eu creio, Deus. Aleluia. Não existe demônio que resista à oração e jejum. Aleluia. E este homem Mardoqueu estava em jejum. E eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que ele estava também em oração. Não é possível os judeus apenas jejuar. Eles tinham o costume de jejuar e no jejum eles orarem. Então o seu jejum e a sua oração está diante de Deus também. Glória a Deus, aleluia. E no tempo certo o Senhor vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor está vendo as suas lágrimas, o Senhor está vendo o seu sacrifício, o Senhor está vendo que você está levantando a voz, que está clamando a Ele. Porque vamos pensar bem, Mardoqueu, ele não foi falar com o rei. Ele teve a oportunidade perfeita agora, de quando ele foi honrado, de falar com o rei: ô rei, ó, já que o Senhor está me honrando, esse homem aí quer me matar, né? Você poderia rever e sair. Não. Mardoqueu foi para a casa dele. E o decreto do rei não foi efetuado. Porque o rei fez outro decreto. Vocês podem se defender. Se quiserem te matar, eles te matam, mas vocês podem se defender. E naquele dia, os judeus mataram 70 mil pessoas que tentaram matar eles. Porque eles puderam se defender. Mas eles não clamaram para o rei, fizeram nada. Mardoqueu ficou na dele. Quem falou foi Esther. Mas Mardoqueu não falou nada. Porque, irmãos, ele já tinha orado. Ele já tinha jejuado. Quem vai agir na sua vida é o próprio Deus. Porque é o medo, né, irmãos? Eu lembro em 2018, teve a eleição. Se ganhar o do vermelho, o Brasil vai acabar. Tem que ganhar o azul. Aí o azul ganhou. Aí a corona acabou com o Brasil do mesmo jeito. Não adiantou nada, né? Não resolve. Em 2014, o vermelho ganhou, o Brasil vai acabar. Não acabou nada, está aí. Não resolve, político não resolve nada. Política, político, homem, ninguém resolve.
Quem resolve é Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem tem poder de mudar é o Senhor. Amém, Jesus, tu és grande, ó Pai. Lógico, a gente tem a nossa predileção. Olha, o fulano de tal não quer liberar isso, não quer proibir aquilo, não quer me obrigar a fazer aquilo outro. A gente tem essa predileção, não é verdade? Eu mesmo não quero tomar vacina obrigatória, né? Porque não é vacina, isso é teste. Vacina boa daqui a 10 anos. Então essa aí que querem dar agora, se for obrigatória, vão me obrigar a tomar teste, não tomar vacina. Então eu preferia colocar um político aqui no meu estado que não me obrigasse a tomar vacina, né? Mas fazer o quê? É o que temos para hoje. Mas eu creio na palavra de Deus que se tomares alguma coisa mortífera, mal algum vos acontecerá. Ainda que quer me obrigar a tomar. Mas Jesus vai me tirar todo o veneno. Porque eu não estou tomando de teimosia, não estou tomando porque eu quero. É porque homens maus querem nos fazer cobaia como se fosse rato de laboratório. Mas Deus é bom. E quando Ele quer honrar, Ele guarda até de veneno. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, quando Deus quer abençoar, não tem que segure. Quando Deus quer abençoar, não tem oração contrária, não tem mandinga. Não tem olho gordo, não tem inveja, não tem nada que impeça Deus abençoar um homem e uma mulher na terra dos viventes. Quando é para sofrer mesmo. Quando é passar por luta, é para passar por luta. Quando é para chorar, é para chorar. E temos que ser fortes. Temos que sermos realmente resilientes, constantes, pacientes, esperançosos, aquela fé inabalável, aquela paciência de Jó mesmo, porque Ele vai abençoar. Aleluia a Deus. Ele vai honrar. Glória a Deus, aleluia. Mas o que diz a palavra de Deus: perseverai até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Na vossa paciência ganharei as vossas almas. Aleluia a Deus. Amém? Amém, Senhor. Paciência. Mardoqueu só ouviu coisa ruim. Primeiro perdeu a sobrinha dele, teve que ir para o palácio do rei. E é um negócio terrível, irmãos, porque assim, o rei experimentava e depois já podia jogar fora igual chiclete. Terrível. Ele teve que entregar a sobrinha dele. Depois, quem subiu ao poder, não subiu o vermelho, não subiu o azul, não subiu o Trump, não subiu o Biden, subiu, foi o pior inimigo dele. Meu Deus, o pior de tudo que o inimigo dele depois odiou ele e odiou todo o povo dele. Meu Deus, e agora como vai ser abençoado? Foi abençoado mesmo assim. Deus é fiel. Não importa que o inimigo era poderoso, não importou que ele estava sozinho neste mundo, não importava que ele já era mais velho, não importava que ele não era conhecido, não importava que o inimigo decretou a derrota, a morte, a forca para ele, porque quando o rei quis honrar, o rei honrou. Aleluia. Ele teve que ter paciência, teve que ouvir desaforo, teve que ouvir os inimigos já afiando os facões, afiando os cutelos, afiando as espadas. Teve que ouvir o choro de todo aquele povo, porque esperando só o dia da morte. E estavam até brincando. Vou ver o dia que eu vou matar os judeus. Aí tirou a sorte, tirou o purim. Vão morrer tal dia. Só ouvindo isso. E a bênção? É a bênção nada. Ele estava lá, tinha abençoado o rei, estava em jejum, e nada. Mas também, do nada, Deus começou a abençoar. E quando começou a abençoar, não parou mais. Glória a Deus. Porque quem tomou o lugar de Amã foi Mardoqueu. Glória a Deus. Quem se tornou o poderoso da terra foi Mardoqueu. E o que aconteceu com Amã? Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu. Foi o primeiro que eu vou matar é Mardoqueu nessa forca aqui, ó. É o primeiro que eu vou matar. Quem inaugurou a forca foi o próprio Amã. Mardoqueu nunca foi naquela forca. Quem morreu foi o próprio Amã. Amã morreu na forca que ele fez para Mardoqueu. Mas ele morreu naquela forca. É assim, irmãos. Quando Deus quer abençoar dessa maneira. Glória a Deus, aleluia. O inimigo faz planos.
e imagina, vou derrubar aqui, vou acabar ali. Mas Deus, a Bíblia diz assim que Deus se ri. Deus fala, mas isso vai dar errado, tá bom, vai fazendo aí, e dá errado. E você continua abençoado. Glória a Deus, aleluia. Você continua honrado. Com todos os planos que o inimigo faz, ele só, como diz as pessoas, ele se levanta para cair. Só tem o trabalho, levantar, porque vai cair. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Deus quer abençoar, não tem jeito. Glória a Deus. Quando Deus quer fazer a obra, não tem jeito. Aleluia, Senhor. Mas tem alguns segredos. É a paciência, é a oração, é o abençoar, Glória a Deus. né? Abençoar para ser abençoado. Quer ser abençoado? Abençoe. Honre ao Senhor. Quer ser honrado por Deus? Honre ao Senhor. Glória a Deus. Você tem honrado? Ah, mas como posso honrar a Deus, ô irmão Marcelo? Vamos lá. Você acordaria 4 da manhã para trabalhar? Ah, eu acordaria, porque é meu ganha-pão. Amém. Acorda 4 da manhã para orar? Amém, Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Isso viverá o homem. Isso é honrar a Deus. Aquilo que você faria para você mesmo, ou para o outro, outra pessoa, faça para Deus. Amém, Senhor. É isso que é honrar a Deus. Quer ser honrado? Honre a Deus. Glória a Deus. E honrar a Deus é isso. Ah, irmão Marcelo, explica de novo, não entendi muito bem. Você é capaz de ficar 2 horas vendo um jogo de futebol, vendo um filme, vendo besteira em celular? Ah, eu consigo ver, irmão Marcelo. Ore 2 horas. Deus, aleluia. Você não é capaz de ficar 2 horas vendo coisas que não edificam? Fique 2 horas orando. Honre a Deus. Isso é honrar a Deus. É aquilo que você faz, talvez honrando outras coisas, faça para Deus. Faça até mais. A gente tem que colocar isso na nossa mente, meus, que tem coisas que a gente faz tão naturalmente para os outros, para nós mesmos, mas para a gente não faz. A gente consegue acordar cedo para trabalhar, a gente não vê horário para dormir quando tá namorando, né? O pessoal nem vê a hora passar, conversando, jogando conversa fora no celular com a namorada, com o namorado. Aí para Deus não pode acordar cedo, para Deus não pode ficar na igreja, se passar um pouquinho do horário já fica impaciente. Aí não está honrando a Deus. Honrar a Deus é isso. Faça para o Senhor aquilo que você faz, as coisas que você gosta. Para as coisas que você gosta, você acha tempo, você acha momentos. Tem que ser a mesma coisa para Deus. Por Deus também nós temos que achar. Não tem que achar tempo para Deus. Ele tem que ser o nosso tempo. Amém. Ele tem que ser o nosso momento. Glória a Deus, aleluia. Porque, mas é o meu trabalho. Amém, o seu trabalho é abençoado, mas Jesus pode tirar assim, acabar de uma hora para outra. Quantas pessoas vão perder os seus empregos? Tinha gente que tinha dinheiro, né, para todo lado, com eventos, com festas. Tinha dinheiro a rodo, do nada, ninguém pode mais se aglomerar em lugar nenhum, estão passando fome. Então é assim, irmãos, a gente perde tudo muito rápido. Honra a Deus. Amém, Senhor. E por mais que venha dificuldade, o Senhor vai nos guardar. Amém, Deus. Ele não desampara os filhos dele, ele não desampara o seu povo. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.